Esse é o Jornal da Manhã aqui pela sua rádio Jovem Pan de Feira de Santana. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Jamerson Ribeiro, ele é da linha Odontologia Renovadora. Nós vamos falar sobre a perda dos dentes e as suas consequências estéticas. Nos dias de hoje, a busca pela estética é um fator de muita influência sobre o comportamento das pessoas, seja nos grandes centros urbanos ou nas pequenas cidades. É cada vez mais comum observar-se nas academias e clínicas de estética cada vez mais lotadas. Na dimensão psicossocial, a boca ocupa um lugar de grande importância para as pessoas, pois expressa através do sorriso sentimentos de alegria, de sedução, além de também estar vinculada a uma ideia de saúde, sobrevivência e bem-estar pessoal. A perda dentária provoca uma desarmonia em nosso corpo que pode pôr em risco a percepção do belo para quem nos vê. Dr. Jamerson, inicialmente, bom dia. Quais são as mudanças percebidas em quem perde os dentes? Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. São inúmeros, Renato. A primeira questão, lógico, é a falta do dente, né? Então, a pessoa perder um dente, quem está próximo a ele vai perceber, né? Realmente que existe aquele espaço vazio. Em segundo, também tem a questão do lábio, né? A pessoa, quando perde o dente, tem uma reabsorção do lábio, o suporte do lábio diminui. Isso acaba provocando uma deformidade, uma deformação no lábio superior principalmente, né? Então, muitas vezes, quando você é visto por alguém, essa pessoa pode perceber que tem alguma assimetria na face. Isso é por conta, muitas vezes, da perda de um ou dois dentes. Dr. Jamerson, existe a diferença de quem perde alguns dentes para aquela pessoa que perdeu todos os dentes? Sim. A pessoa, quando perde o dente, não perde apenas o dente. Ela vai perder o dente, o osso e a gengiva. Isso é um processo constante. A progressão na perda óssea, principalmente, ela vai ao longo da vida. Enquanto a pessoa não repuser uma raiz, essa perda ela vai ser progressiva. A partir do momento que você colocou uma raiz, nesse caso aí, é uma raiz artificial, que seria o implante, você consegue estabilizar esse processo de reabsorção óssea. Que, na pessoa que perdeu todos os dentes, é muito mais severo do que na pessoa que perdeu um ou dois dentes, certo? Em alguns casos, a pessoa perde todos os dentes, essa maxila principalmente, né? Ela vai se reabsorvendo, dá a impressão de boca murcha, certo? A pessoa envelhece, as linhas do lábio, as linhas nasolabiais, né? O lábio fica mais fino, essas linhas ficam mais proeminentes, o nariz tem a impressão de que cresceu de tamanho e caiu, né? Então a pessoa fica com aquele chamado nariz de bruxa, né? É exatamente pela reabsorção, porque a boca vai ficar murcha e vai mostrar mais o nariz. Esse é o Jornal da Manhã aqui pela sua rádio Jovem Pan de Feira de Santana. Nós estamos conversando com o Dr. Jamerson Ribeiro, da linha Odontologia Renovadora. Dr. Jamerson, quando a pessoa perde o dente da frente, qual a melhor forma de resolver esse problema esteticamente? O dente da frente, que digamos assim, é o cartão de visita da pessoa. Verdade, Renato. A possibilidade de reposição, de reabilitação dessas áreas pode ser feita através de próteses removíveis, né? Que muitos chamam popularmente de roche, ou então uma perereca, né? Uma dentadura pequena. Pode ser feita através de ponte fixa ou através do implante. Hoje nós temos no implante a melhor opção de reposição para quem perdeu apenas um dente, né? Porque não é só o dente que se perdeu. Como já falei anteriormente, perdeu-se a gengiva e o osso. Então a gente precisa recompor essas áreas onde houve essa perda para que o dente fique bonito. Porque não é apenas o dente que vai dar a estética, mas também a gengiva. É o que a gente chama de estética rosa. A estética rosa, juntamente com a estética branca do dente, vão dar a qualidade do nosso sorriso, certo? Então, quando a gente põe o implante, a gente não vai estar apenas colocando a raiz artificial, a gente vai estar colocando também o osso e a gengiva numa posição de harmonia com o resto dos dentes. Dr. Jamerson, no caso das pessoas que perderam todos os dentes, existe a possibilidade do sorriso voltar a ser como era quando ele possuía todos os dentes ou não? Olha, isso é uma questão muito complexa. A gente precisa avaliar direitinho, saber do caso, da necessidade do paciente, da possibilidade de tratamento, certo? Muitas vezes acontece do paciente chegar com uma fotografia e mostrar: olha, doutor, quando eu tinha todos os meus dentes, meu sorriso era assim. A gente utiliza isso como parâmetro
para fazer o trabalho. Em algumas situações é realmente possível que a gente coloque os dentes na mesma posição, o mesmo tamanho, a mesma linha de tamanho, mas existem alguns fatores que podem fazer a diferença. O primeiro de todos é a idade, né? Porque uma pessoa que perdeu os dentes há 20, 30 anos, né, é lógico que tem a questão da face que mudou completamente nesse período de tempo. Tem a questão da reabsorção óssea, né, o quanto que reabsorveu da maxila desse paciente ou da mandíbula para que a gente consiga fazer um equilíbrio, né, uma equiparação da prótese, deixá-la compensada o suficiente para que se tenha um retorno da beleza, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa, é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito bonito, né? Quando a gente consegue o êxito, e normalmente a gente consegue, né? Mas, assim, deixa o paciente muito satisfeito, muito feliz. O tratamento odontológico hoje